Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento do nosso culto de louvor a Ti, momento em que nós iremos abrir a Tua Palavra para nela meditar, nós suplicamos, ó Pai, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria para entender a Tua mensagem para nós nesta noite, que Teu Espírito Santo nos dê forças, Pai, para aplicar esses princípios em nossas vidas, principalmente enquanto estamos vivendo aqui nesse mundo terreno dominado pelo maligno, na espera da volta do Teu Filho. Abençoa-nos durante o culto, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos dar continuidade à exposição bíblica do Evangelho de Mateus. Então eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 12. Nós estudaremos o capítulo 12, onde vamos observar que nesse momento do ministério do Senhor Jesus Cristo, intensificou-se uma grande e concreta oposição. Os fariseus estavam cada vez mais se opondo ao ministério do nosso Senhor Jesus. E por que os fariseus faziam isso? Porque eles tinham um entendimento errado sobre as Escrituras, sobre os livros proféticos. Eles esperavam um Messias que havia sido prometido, mas eles queriam um rei da descendência de Davi, que viesse para expulsar os romanos de Jerusalém e implantar o reino de Deus conforme estava previsto e profetizado no Antigo Testamento. Só que eles pegaram-se apenas alguns textos do Antigo Testamento, alguns dos profetas, e eles não tinham uma visão completa de qual seria a função do Messias, por que o Messias viria à nossa terra. Então, num primeiro momento, eles até ouviram a mensagem do Senhor Jesus, mas depois eles ficaram com o pé atrás. Mas é esse que é o Messias? O Messias tem que ser um descendente de Davi, tem que ser um rei, ele tem que vir aqui para expulsar os nossos opressores e para implantar o reino dele na terra agora. Só que não é isso que dizia o Antigo Testamento, mas era o entendimento que eles tinham, né? Isso nos chama a atenção quando hoje nós vamos ler a palavra de Deus. Nós temos que ter muito cuidado para não ler apenas um versículo e formar uma teologia sobre aquele versículo, porque pode ser que em outros textos há um esclarecimento maior e que a conclusão que você vai chegar ao contrário, lendo toda a palavra, é bem diferente. Então isso foi o que aconteceu com os fariseus no início do ministério do Senhor Jesus Cristo. E essa oposição dos fariseus, além de provocar uma grande divisão entre os judeus, ela se transformou em ódio suficiente, que nós vamos ver aqui no capítulo 12, que os fariseus estavam conspirando contra Jesus e planejavam matá-lo. Olha só até que ponto chega, né? Então, nesta noite nós vamos entender melhor o capítulo 12, e eu tenho insistido aqui que para que nós possamos entender, eu peço que os irmãos tentem se concentrar no texto e imaginar que vocês estão lá presentes, acompanhando tudo o que está acontecendo. Assim nós vamos ter um entendimento maior. Como os irmãos estão vendo aí no slide, Jesus continua a desenvolver o seu ministério ao redor do mar da Galileia. E os fatos que nós vamos ver nessa noite se concentram onde está esse círculo vermelho. Mas para que possamos entender, o estudo desta noite, nós temos que voltar aos capítulos 9 e 11, porque tudo que está sendo relatado por Mateus no capítulo 12
tem algo a ver com o que está no capítulo 9 e também no versículo 11. Ocasião em que iniciou-se a polêmica entre Jesus, os fariseus e os escribas da lei. Então, no capítulo 9, versículo 3, nós vemos que Jesus, ao curar o paralítico de Cafarnaum, o que ele disse? Tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Quando os fariseus ouviram isso, eles ficaram indignados, né? E diziam que Jesus estava blasfemando, porque somente Deus tem poder para perdoar os pecados. Nós já estudamos isso, os irmãos devem se lembrar, nós estamos apenas recapitulando. Ainda no capítulo 9, versículo 11, a coisa foi tomando outras proporções. Essa oposição dos fariseus a Jesus aumentou. No versículo 11 nós vemos que os fariseus começaram a perseguir a Jesus e o criticaram por comer publicamente com publicanos e pecadores, porque os fariseus, eles tinham um entendimento da palavra muito próprio, né? Eles não se restringiam àquilo que a Bíblia ou o Antigo Testamento dizia. Eles tinham um comentário sobre o Antigo Testamento que eram muito mais rigorosos do que aquilo que o Senhor Jesus, o que o nosso Deus propôs ao inspirar o Antigo Testamento. Então eles falaram, não vamos comer nem com publicanos e pecadores. Só que Jesus, ele veio trazer uma mensagem de salvação para toda a humanidade, não importa a condição da pessoa. Então eles começaram a perseguir a Jesus e a apontar para os discípulos, está vendo? Como é que ele pode ser o Messias, o prometido, o rei de Israel, se ele come junto com publicanos e pecadores? Mas Jesus fazia isso por quê? Para levar a mensagem do Evangelho a todos. Versículo 34 ainda do capítulo 9. Após Jesus expulsar demônios de um endemoninhado mudo, os fariseus murmuravam que Jesus fazia isso em nome do maioral dos demônios. Então esse capítulo 9, versículo 34, ele está crescendo, a oposição está crescendo. E os fariseus ficaram indignados e murmuraram, tá, ele está expulsando o demônio, mas em nome de Satanás, não em nome do Senhor Jesus. E aí está a chave de todo o nosso estudo dessa noite. Capítulo 9, 34, que vai desencadear no capítulo 12. Mas ainda no capítulo 11, versículo 19, os fariseus diziam que Jesus, ao agir contrário a João Batista, que jejuava, né, porque ele comia e bebia com as pessoas, o acusaram de ser glutão e bebedor de vinho, né? Ou seja, a tensão entre Jesus e os fariseus e os escribas da lei aumentavam a cada dia. Quando João Batista começou a pregar que viria o Messias, e João Batista praticava o jejum, esses mesmos homens fariseus criticavam João Batista por ter feito jejum. Agora, Jesus está comendo, criticam Jesus porque come e exageram. Esse é um glutão, um bebedor de vinho. Então veja que a cada dia que passa, conforme nós caminhamos aqui no estudo do Evangelho, a situação vai aumentando, esse confronto vai ganhando força. E nós podemos tirar desse capítulo 12 que vamos estudar lições preciosas para a nossa vida. Como agir corretamente na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar e na nossa vida em comunhão com os irmãos na igreja. Vamos então ao capítulo 12. Vamos ler os primeiros 8 versículos. Mateus 12, versículos de 1 até o 8. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito.
fazem em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Irmãos, então aqui no capítulo 12, essa oposição ao Senhor Jesus cresceu. E se Jesus estava com seus discípulos caminhando, os fariseus iam atrás observando tudo o que estava ocorrendo. E nós temos que lembrar que as regras de conduta judaica em relação ao sábado eram extremamente rigorosas e detalhadas, né? No versículo 2 diz o seguinte: os fariseus, vendo o que ocorria, disseram que não era lícito o que Jesus estava fazendo. E por que eles diziam isso? Porque eles conheciam o Antigo Testamento. Em Êxodo 34, 21, diz que era proibido trabalhar aos sábados. As pessoas trabalhariam 6 dias e no 7º dia, que era o sábado, iriam descansar. Então eles acusaram Jesus de ter entrado na seara e colhido espiga e comido o milho. Então, está vendo? Você não está fazendo o que é lícito, porque no dia de sábado não podemos trabalhar, colher nada. Mas eles se esqueceram, né, de ler Deuteronômio 23, 25, que diz o seguinte: quando uma pessoa passando por um campo e semeando, ela podia colher grãos para se alimentar. Então o que acontece? Quando Moisés trouxe os 10 mandamentos, ficou muito claro que era proibido trabalhar no 7º dia. Acho que ninguém tem dúvida quanto a isso. Só que, como eu disse, os fariseus, além de ter o Antigo Testamento, eles tinham os comentários do Antigo Testamento, onde rabinos, né, não por inspiração divina, mas por inspiração humana, tinham leis muito mais rigorosas. Então eles pegaram Êxodo 34, 21 e escreveram 39 situações em que o judeu não poderia trabalhar, o que ele não poderia fazer dia de sábado. Mas isso era alguma coisa humana, não era algo inspirado por Deus. E os judeus eram muito mais ligados a esses comentários humanos do que ao próprio Antigo Testamento. Ou seja, como nós vimos aqui em 23, 25 de Deuteronômio, o problema não era porque eles passaram num campo alheio, viram as espigas, foram lá, colheram e comeram para saciar a fome. O problema era outro, é porque eles fizeram isso num dia de sábado. Então eles estavam acusando Jesus, não porque ele e seus discípulos invadiram uma plantação e pegaram as coisas sem autorização do dono. Não precisava autorização, porque o próprio Antigo Testamento dava essa liberdade. Se você está passando em um campo e está com fome, você tem o direito de colher e comer. Mas eles estavam criticando a Jesus por quê? Porque fizeram isso num dia de sábado, né? E Jesus retrucou-lhes: vocês não leram o que fez Davi e seus companheiros quando tiveram fome? Isso está registrado em 1 Samuel 21. O sacerdote lhes deu para comer o pão sagrado, pois não havia outro alimento. Ou seja, Davi e seus companheiros se dirigiram ao templo e lá o sacerdote deu a eles de comer, porque eles estavam com fome, né?
Deu de comer o quê? Um alimento consagrado a Deus. Então Jesus está tentando mostrar para esses fariseus, para esses senhores da lei, que não há nenhum problema em você matar a fome, de se alimentar, seja colhendo num dia de sábado, né? É diferente você passar a colher uma espiga e sair comendo a espiga, do que você semear durante o sábado todo, plantar, quer dizer, colher para ganhar dinheiro. Não, eles estavam simplesmente matando a fome. Então ele dá o exemplo do que ocorreu com Davi. Davi e seus companheiros estavam com fome, não tinham comida, entraram no templo, só tinha comida consagrada, mas a sensibilidade do sacerdote falou: não, vocês podem se alimentar, podem comer aqui, né? Então, muitas vezes, pessoas querem ser mais realistas do que a própria Bíblia e colocam restrições e condições que não se aplicam. Então Jesus passou por essa situação também, sendo confrontado pelos fariseus de maneira errada, né? Não pela palavra de Deus, mas pelos comentários bíblicos do Antigo Testamento. Ou seja, Jesus lhes explica que as regras têm exceção e que as Escrituras não condenavam tal atitude. Ou seja, os fariseus agiram de maneira muito radical e Jesus agiu com misericórdia para com os fariseus, lhes explicando o que as Escrituras verdadeiramente dizia, citando o Êxodo, Deuteronômio e 1 Samuel. Nós vamos avançar mais um pouco. Vamos ler agora os versículos de 9 até o 14. Lembrando que em todo o ministério do Senhor Jesus, os fariseus estavam atrás dele, tentando arrumar alguma coisa para condená-lo. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. Irmãos, os versículos 9 e 10 demonstram que a conspiração, a perseguição a Jesus persiste, continua. Jesus então entrou na sinagoga e havia um homem com a mão ressequida. E os fariseus, com o intuito de acusá-lo, de arrumar um motivo, né, para acusá-lo formalmente junto ao Sinédrio, perguntaram a Jesus, na presença daquele homem com a mão ressequida: é lícito curar no sábado? Irmãos, a lei judaica permitia que houvesse cura no sábado, somente quando a pessoa corria risco de vida. Eu não estou dizendo aqui que o Antigo Testamento dizia isso, a lei judaica, né? Os comentários que eles fizeram do Antigo Testamento. Então, só era possível socorrer uma pessoa se ela estivesse correndo risco de vida. Agora, se ela quebrou a perna, se ela se esfolou toda, ninguém ia ajudar, ninguém ia fazer nada. Por quê? Sábado eu não posso mexer em nada, não posso fazer nada. E deixava a pessoa sofrendo até o dia seguinte. Mas havia essa exceção: se ela está correndo risco de vida, então podemos ajudar. Era a única hipótese, não havia outra possibilidade de socorrer alguém no dia de sábado. E no caso em questão, né, Jesus presente naquela sinagoga com os fariseus,
e vendo aquele homem com a mão ressequida, não se tratava de uma cura humana, de medicina, de um trabalho de um médico, porque a medicina não pode curar alguém que tenha a mão ressequida. Somente Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus respondeu a questão não com a perspectiva dos fariseus, o versículo 11, ao que lhes perguntou: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado cair numa cova, não fará todo esforço para tirá-la dali? Ora, se abrem exceção para uma ovelha, quanto mais para um homem que está com um problema, com uma enfermidade. Então é lícito no sábado fazer o bem. Ou seja, o Antigo Testamento diz assim: você não pode trabalhar no sábado, trabalhar para ganhar dinheiro, mas você pode fazer o bem, pode fazer boas ações, pode ajudar alguém que está necessitado. Deus disse isso, mas o que diziam os rabinos lá, os homens da lei? Você não pode fazer nada, tem que ficar parado, estático. E Jesus então diz: é lícito no sábado fazer o bom. E no versículo 13: então disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu-a e a mão dele ficou curada num sábado dentro da sinagoga. E cada vez mais a tensão vai aumentando. A raiva dos fariseus e dos homens da lei aumentam contra Jesus. Pode mudar uns. Irmãos, os fariseus não estavam baseados nas escrituras sagradas, mas nos comentários humanos do Antigo Testamento, que haviam vários, mas havia esse outro que é chamado de Halakha, que trata de orientação, hábitos, costumes, modo de agir e práticas do judaísmo. Por exemplo, onde a lei de Moisés diz: lembra-te do dia do sábado para santificá-lo, os judeus e seus comentários da lei, escritos no Halakha, listam 39 trabalhos que não poderiam ser realizados no sábado. E pior, quem transgredisse seria condenado severamente. Diante da insistência dos judeus, Jesus diz: mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocausto, não teríeis condenado inocentes. No versículo 7. Irmãos, o sábado foi instituído por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado não é algo sagrado. Para Deus é mais importante o homem do que o sábado, né? O pior é que ainda nos nossos dias, né, não só nos reinos, nos países, nas cidades e casas, são divididos por questões secundárias. Assim também como igrejas, né, que representam o corpo de Cristo na terra, são divididas por questões menores, como por exemplo, mulher usar calça comprida ou tocar bateria no templo. Então, como está ali no texto, toda regra tem sua exceção, portanto precisamos demonstrar misericórdia antes de condenar. Então, para nós cristãos, dentro do contexto da igreja, antes de nós nos apegarmos a um único versículo da Bíblia e baseado num único versículo condenar alguém, nós temos que lembrar que nós temos um Deus que é misericordioso, um Deus que perdoou os nossos pecados, um Deus que nos aceita do jeito que nós somos e nos dá a possibilidade de uma nova vida, de uma vida sem culpa. Assim que Deus dá o exemplo, mandou o seu Filho Jesus Cristo. Mas nos dias de hoje, muitas pessoas se apegam a versículos bíblicos fora do contexto para aplicar justiça e punição contra os outros e bater no peito como os fariseus. Eu sou santo, você não é.
Eu tenho dito aqui, eu já vi igrejas serem divididas porque a mulher usava calça comprida. Achavam que isso era um escândalo. Cadê o amor? Cadê a misericórdia? Onde é que está escrito na Bíblia que mulher não deve usar calça comprida? Eu vi igreja ser dividida porque começaram a tocar bateria dentro do templo. Bateria de Satanás, tudo é de Satanás. E Jesus aqui, ele é muito claro, né? Ele cita os profetas do Antigo Testamento. Misericórdia quero e não holocaustos. Misericórdia quero e não holocaustos. Nós já vimos aqui num texto anterior que esses fariseus tinham grandes propriedades e pagavam o dízimo sobre a colheita. Mas eles queriam ser melhor do que todo mundo. E o que eles faziam? Então, eles tinham uma pequena plantaçãozinha lá de hortelã para fazer um chá tal, como alguns têm em casa. Então eles iam para o templo, se orgulhavam de levar o dízimo, não só o dízimo normal, mas o dízimo da hortelã. Por que eles faziam isso? Para dizer que eram melhores do que os outros. E Deus, né, através dos profetas diz, misericórdia eu quero e não holocausto. Eu quero que vocês tenham amor pelo próximo, né? Quero que vocês tenham amor pelo próximo. E não que façam um sacrifício que venham trazer aqui o dízimo da hortelã. Mas vamos avançar no capítulo 12, agora versículos 15 até o 21. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contendará, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Então, nos versículos 15 e 16, Jesus, sabendo da intenção dos fariseus de criar confusão, de conspirarem contra ele, o que ele fez? Ele se afastou, ele saiu daquela região e foi para outro campo, né? Então, quando Jesus fez isso, muitos discípulos o seguiram e ele curou a todos. Um ponto a observar é que Jesus se retira quando a oposição se torna intensa. E por que Jesus faz isso? Para que o seu ministério na terra, né, que havia sido previsto, pudesse ser cumprido, até que chegasse o momento da crucificação, onde Jesus iria se entregar. Embora os fariseus perseguissem a Jesus e conspirassem para matá-lo, Jesus não discute e nem grita. E essa prática tornou-se um exemplo para os seus apóstolos. Os irmãos lembram, nós estudamos aqui Atos dos Apóstolos, né? Quantas vezes o apóstolo Paulo se via em conflito com os fariseus e ele agia da mesma forma que o Senhor Jesus, ele mudava, levava o evangelho para outra cidade. Então, Jesus nos dá esse exemplo, que vale não só para os seus discípulos naquela época, para os apóstolos, mas também para nós nos dias de hoje. A atitude de Jesus de retirar-se e não discutir, antes de revelar uma fraqueza de Jesus, demonstra a sua força sobrenatural, a sua divindade, que diferente do ser humano que reage e parte para a briga, Jesus revelou com essa atitude. São palavras muito fortes. Você não vai esmagar o caniço quebrado
e nem apagar um pavio fumegante que já está nos últimos momentos ali. Essas duas figuras de linguagem que o Senhor Jesus usa, caniço quebrado e pavio fumegante, demonstram pessoas fracas e desamparadas. Em outras palavras, Jesus está se referindo com essas duas figuras de linguagem à fragilidade dos fariseus. Jesus não queria contender com os pobres fariseus, que por outro lado estavam conspirando contra ele. Jesus sabia da sua posição e ele não ia enfrentar e fazer juízo naquele momento. E o texto diz o quê? Que ele iria aguardar o juízo, até que o juízo faça vencedor, se referindo ao dia do juízo final. Irmãos, aí nós podemos tirar uma outra ideia. Antes de contender ou conspirar contra alguém que lhe acusa, siga o exemplo do Senhor Jesus. Retire-se e dê a outra face, e deixe que Deus fará a justiça. Nós temos que levar esse princípio para a nossa vida, seja para a nossa vida pessoal, em relação ao nosso trabalho, à nossa escola, à nossa própria família. Quantas vezes a família está contendendo entre si? Às vezes dentro da própria igreja. Então esse é um princípio bíblico, que não está amparado num único versículo, mas em toda a palavra. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Dê a outra face e deixe que Deus fará a justiça. Não podemos agir na carne como humanos, partir para a briga, bate-boca e não sei o quê. Temos que ter o quê? Compaixão, é o que Jesus pede. Compaixão quero, ou misericórdia quero, e não sacrifícios. Vamos avançar agora, versículos 22 até o 28. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Irmãos, Jesus curou o endemoniado cego e mudo. E o destaque do texto não está sobre a cura que Jesus fez, e sim sobre a multidão admirada que começou a questionar, assim como João Batista questionou também: é este o filho de Davi? É este o Messias esperado? Porque olha o que ele está fazendo: está expulsando demônios, está curando, está dando visão ao cego, está dando voz ao mudo. Então começou a haver aquele burburinho diante dessa situação. É este o filho de Davi? É este o Messias que nós esperamos? Qual era a dúvida deles? Eles queriam um rei, queriam alguém que viesse com força, com arma, e alguém que fizesse milagres. Mas eles estão vendo Jesus simples, humilde, um Jesus que foge de confronto naquele momento, e um Jesus que opera milagres. Então, aqueles discípulos que seguiam a Jesus, que não haviam entendido até aquele momento o seu ministério, começam a se perguntar: é esse o Messias esperado? Olha o que ele está fazendo. Só mesmo o Messias, só um filho de Deus pode fazer essas obras que ele está fazendo, né?
Mas o povo não entendia ainda claramente o ministério do Senhor Jesus. E os fariseus, aproveitando-se dessas dúvidas, começaram a acusar Jesus de agir em nome de Beelzebu, o maior dos demônios, ou em outras palavras, que ele estava fazendo aquilo em nome de Satanás. Então você imagina os discípulos diante de Jesus, das manifestações de prodígios e milagres, estão sendo levados a crer que Jesus é o Messias prometido. O que os fariseus fazem? Não, esse milagre, tudo isso que ele está fazendo, que vocês estão vendo, ele está fazendo em nome de Satanás, em nome de Beelzebu. Ou seja, estão desacreditando o Senhor Jesus, dizendo para o povo, não se iludam, ele está fazendo isso em poder de Satanás. Nós vamos caminhar. Versículo 25, parte A. O que o Senhor Jesus diz? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Ou seja, o argumento do Senhor Jesus é muito claro. Qualquer reino que desenvolva uma briga interna destrói a si mesmo. O príncipe dos demônios expulsar seus súditos seria o mesmo que expulsar a si mesmo, uma vez que os demônios estão a seu serviço. Então, deu para entender aqui o argumento do Senhor Jesus? Ora, se eu estou expulsando demônios em nome de Beelzebu, e os demônios estão aqui para prejudicar, fazer maldade, para destruir tudo, então eu estou dividindo o reino de Satanás, porque estou expulsando os próprios servos de Satanás. Então isso não faz sentido. O argumento de vocês, fariseus, não se sustenta, né? Como é que Satanás vai deixar dividir o seu reino? Então esta foi uma explicação de Jesus para provar que o seu poder era advindo do Espírito Santo de Deus, né? Porque não existe a possibilidade de Satanás expulsar seus próprios demônios. A única forma de expelir os demônios malignos é através do poder de Deus. Então o Senhor Jesus confronta ali a ideia dos fariseus: vocês estão enganados, né? Reino dividido não se sustenta. Se Satanás quer dominar tudo, como é que ele vai dividir o seu próprio reino? Vamos ver agora a parte B. E Jesus continua, versículo 25, parte B. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Irmãos, Jesus estende o seu argumento dizendo que da mesma forma que um reino, uma cidade ou uma casa que nós podemos entender como uma família dividida, não pode se manter em pé. Vamos pensar agora em nossas famílias, né? Pois este princípio também se aplica às nossas casas. Se nós não nos empenharmos em mantê-la unida, a nossa família será destruída. Virá divórcio, né? É o que nós temos visto aqui nos jornais, no dia a dia. Pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão, filho matando mãe, mãe matando filho. É o que nós temos visto. São o que? Famílias que estão divididas. E não se engane, irmãos. Mas a minha família não chega a esse ponto. Nós temos lá as nossas divergências, né? Eu penso diferente da minha esposa pensa diferente de mim, mas não é nada grave. Mas não se enganem. Muitas vezes, a destruição de uma família, a divisão de uma família, começa internamente com os filhos. Sabe por quê? Os filhos, nossos filhos são muito espertos. Eles percebem quando o pai pensa diferente da mãe, a mãe pensa diferente do pai, ou então que não há uma firmeza na orientação e os filhos se aproveitam disso. E os filhos, habilmente, começam o quê? Colocar pai contra mãe e mãe contra pai, né?
porque ele sabe que eles pensam de maneira diferente. E por que eles fazem isso? Para fazer com que os seus desejos mais íntimos sejam atendidos, né? Quantas vezes nós já vimos isso? Pai, posso ir na casa de fulano? Não, você não vai passar, não vai dormir lá. Aí vira um escândalo. Aí vai lá com a mãe: mãe, esse papai é um mala, ele não me deixa ir na casa do meu amiguinho, não sei o que, eu quero dormir lá, vai ter a festa do pijama, hoje ele não quer deixar eu ir. A mãe, às vezes mais generosa, né, fica sensibilizada e vai lá com o pai, começa aquela discussão. Mas não se engane, irmãos, é assim que começa a destruição de uma família. Homem e mulher, marido e esposa, têm que estar unidos num único pensamento, num único objetivo, porque se eles começarem a dividir-se, os filhos vão se aproveitar inconscientemente, sem noção do que eles estão provocando. Eles só estão enxergando ali aquele primeiro momento que ele vai poder ir para a casa do amiguinho, né? Mas no final acaba gerando grande divisão em nossa casa, em nossa família. O nosso objetivo hoje não é se aprofundar das questões de família, né, os princípios bíblicos sobre a família, mas especificamente nesse ponto aqui, que uma casa dividida não subsistirá. Por isso nós temos que conduzir o nosso lar, a nossa casa, em união. Temos que estar todos juntos e o marido tem a responsabilidade de conduzir todos ao mesmo pensamento. Baseado nesse mesmo princípio, irmãos, do versículo 25, que trata de reino, de cidade e de casa, nos dias de hoje, nós podemos aplicar esse mesmo princípio para a igreja do Senhor Jesus. Quando a igreja está unida e toma decisões em unidade, o mundo é subjugado pelo poder de Deus. Isso, porém, não acontece em nossa realidade no Brasil, pois, em geral, muitas igrejas não são unidas, estão divididas, não têm unidade. Mas esse tema é muito vital para que o corpo de Cristo, né? Nós temos que lembrar que o próprio Senhor Jesus, antes mesmo de partir, em João 17, 21, o que ele diz? A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam também eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então Jesus ora pela união e unidade da igreja de Cristo, porque só se houver união e unidade na igreja de Cristo, né, nós poderemos pregar o Evangelho, e como o Senhor Jesus disse, e essa união é importante para que o mundo creia que tu me enviastes. O grande problema é que nós nos deixamos de ser um único corpo para servir a doutrina dos homens. Isso acontece em nossos dias. Nós temos a Bíblia, toda a revelação de Deus, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas o que acontece? O problema dos dias de hoje é que homens que se dizem conhecedores da Bíblia, estudiosos da Bíblia, começam a fazer comentários bíblicos, assim como os mestres da lei faziam sobre o Antigo Testamento, como nós vimos o Tanaka, o Tanaká. Quando nós levantamos uma bandeira, independente de quão boa ela possa parecer, declaramos que não somos mais um único corpo e acabamos criando facção, dentro da religião cristã. E quais são, o que são as facções, se não obras da carne, se não Satanás tentando dividir a igreja? Isso aconteceu antes de Cristo subir aos céus, tanto que ele orou pela união da igreja. Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas, e vem ele chega: inimizades, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas e etc.
Então, hoje em dia, as denominações estão se tornando cada vez mais facções divididas, né? Tem uma igreja aqui na cidade que deve ter uns 10 templos. Quando eu me reúno com esses pastores, já falei isso aqui, eu falo, por que vocês 10, que têm a mesma doutrina, não se unem para fazer uma grande igreja que vai impactar a cidade? Não, eles ficam lá 10 portinhas, com o mesmo nome, mas com sobrenome diferente, né? São facções, né? São discórdias, dissensões que levam. Eu estou na igreja, mas eu não gostei do que aquele irmão me falou, quer saber? Estou fora, eu vou abrir uma portinha, abrir uma outra igreja. Então, desde o princípio, irmãos, antes de Cristo subir aos céus, no Getsêmani, ele ora para que a igreja, que o corpo de Cristo seja unido e esteja tomando decisões em união, né? Mas na realidade o que nós vemos são facções, e não é bom que isso seja assim. Muitas igrejas se dividem por causa de coisas que não são significantes perante toda a palavra de Deus. Como os judeus pegam um versículo, desenvolvem uma teoria, né, uma teologia, como se somente ele tivesse capacidade de entender a Bíblia e mais ninguém. Então nós podemos ver hoje, irmãos, igrejas divididas por causa de vestimentas, né? Por causa de louvor, por causa de programação, ou o que é muito comum é um grupo de teólogos, eles leem alguns versículos e chegam a uma conclusão. Então o que eles fazem? Eles vão ler toda a Bíblia com o óculos dessa conclusão que eles chegaram. A Bíblia vai ter que se encaixar naquilo que eles pensam. E quando tiver algum versículo que não se encaixa, eles pulam. Mas a Bíblia tem que se encaixar na ideia deles, e não eles se encaixarem dentro de toda a teologia bíblica. Então nós podemos ver por aí, em algumas igrejas, discussões assim: eu sou dicotomista. Não, eu sou tricotomista. O que quer dizer isso? Eu acredito que o corpo humano tem duas partes, uma parte física, material, e uma parte espiritual. Aí vem o outro que diz diferente: não é assim. Eu creio o seguinte: nós temos uma parte física, que é o corpo, nós temos alma e temos espírito. Então o corpo humano é dividido em 3 partes. E fica essa briga teológica: não, o corpo humano tem 2 partes, não, tem 3 partes. Ou então, aquelas discussões sobre escatologia, né? Então, a Bíblia, ela é muito clara a respeito do final dos tempos, que é a escatologia. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe, nem o Filho, somente o Pai sabe quando Cristo vai voltar para aplicar o juízo. Mas aí os caras começam não, porque eu sou pós-tribulacionista, Jesus só vai voltar depois da grande tribulação. Não, eu sou pré-tribulacionista, Jesus vem antes da grande tribulação para levar o seu povo. Irmãos, o que esse entendimento tem de prático sobre a nossa vida no dia a dia? Nós temos que amar o próximo, né? Nós temos que viver em união. Essas questões são questões teóricas, mas as pessoas se pegam nisso para causar divisão. Nós temos a tradicional, né? Não, eu creio no livre-arbítrio. Não, eu creio na predestinação. Aí vem batista de um lado, presbiteriano de outro lado, né? Aí vem outros: não, eu sou aliancista, porque Deus fez aliança com Noé, fez aliança com Moisés, fez aliança com Davi, né? Outro: não, eu sou dispensacionalista. O que quer dizer isso? No fundo eles estão dividindo. A igreja é uma só, seja judeu, seja gentil. Cristo veio para salvar todos. Não, o judeu vai ter um tratamento diferente. Agora os gentios terão a Cristo. Então, não sei se deu para entender, eu não quero entrar em discussão teológica, mas são motivos que hoje em dia dividem igrejas.
da mesma forma que os fariseus faziam lá. Não se deve trabalhar no sábado. Aí começam a criar regrinhas para confundir o povo. Nos dias de hoje ocorre a mesma coisa. Muitos falam sobre a unidade da igreja e apresentam muitas fórmulas para mudar o pensamento das pessoas. Mas a única coisa que precisa ser mudada é a nossa própria consciência. Quando cremos e pregamos unicamente o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, única, viva e tremenda, então estamos dando um passo em direção a esta tão almejada unidade. E nós podemos concluir aqui, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O propósito da igreja, o que é? É o corpo de Cristo unido, trabalhando juntos, vivendo em harmonia, sem divisão, sem contendas, sem facções. Para quê? Para que o mundo creia. Foi para isso que o Senhor Jesus instituiu a igreja, para que através do testemunho da igreja, o mundo cresça que Ele é o Senhor. Amém? Essa é a nossa mensagem para esta noite. Nós vamos orar agora pedindo que Deus nos oriente nesses aspectos. Senhor nosso Pai, nós te louvamos pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra é muito rica, a Tua Palavra ela é muito clara, Senhor. O Senhor deixou muito claro qual é o propósito que o Senhor tem para a igreja. Nós temos que viver em união, como um único corpo, trabalhando para proclamar o Teu Evangelho, para que nós possamos, através dessa união, levar a Tua Palavra ao mundo e para que eles creiam, porque eles vão olhar para dentro das nossas igrejas e ver essa união que diferencia a humanidade egoísta, mesquinha e cheia de contendas. Então, Pai, nós clamamos aqui por nossa igreja nesta noite, Senhor. Que o Senhor dê a cada um de nós sabedoria, que o Senhor dê a cada um de nós entendimento, para que possamos viver como o corpo de Cristo em união e desta forma testemunharmos para aqueles que ainda não te aceitaram. Nós cremos, Pai, que esse é o Teu propósito para a nossa igreja. Ajuda-nos a ter esse entendimento e ter essa prática em nossas vidas. Eu oro por cada um que está presente aqui nesta noite. Eu oro também em nome de Teu Filho, Jesus Cristo, que morreu naquela cruz para nos salvar. Amém, Senhor. Vamos louvar ao Senhor?
a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.